Essa semana eu estava em uma sessão de mentoria com uma aluna e ela me fez uma pergunta que eu escuto praticamente toda semana. Jéssica, quanto de dinheiro eu preciso para poder começar no Mercado Livre ou fazendo dropshipping no Mercado Livre? E eu percebi que essa dúvida não era só dela. Provavelmente é a mesma dúvida que muita gente que está assistindo esse vídeo tem agora. Mas a parte mais interessante veio depois, porque ela não estava preocupada em escolher um produto. Ela não estava preocupada em criar anúncios. Ela estava preocupada em ficar sem dinheiro. E, sinceramente, essa é uma preocupação que faz sentido. Porque muita gente entra no Mercado Livre acreditando que o desafio é encontrar um produto vencedor. Mas, na prática, o que quebra muito os iniciantes não é o produto, é o fluxo de caixa. É vender, ter que repor estoque, esperar o dinheiro entrar e perceber que o dinheiro não está onde deveria estar. Você vende, mas ainda não recebeu. Precisa comprar mais estoque, mas o fornecedor quer pagamento, né, no momento agora. E é aí que muita gente trava. Então eu decidi gravar esse vídeo porque a resposta para essa pergunta é muito diferente do que a maioria das pessoas imagina. E hoje eu vou te mostrar exatamente quanto de dinheiro você realmente precisa para começar no Mercado Livre. Sem promessas, sem números inventados, sem papo de guru, apenas a matemática real de uma operação. E no final, eu vou mostrar o erro que faz muita gente finalmente começar a vender, mas mesmo assim fica sem dinheiro. Depois dessa minha conversa com a minha mentorada, eu percebi que existe um mito muito grande sobre vender no Mercado Livre. E esse mito afasta muita gente. As pessoas acreditam que precisam de muito dinheiro para começar. 30 mil, 40 mil, 50 mil. E eu não tô dizendo que ter mais dinheiro não ajuda. Claro que ajuda, quanto mais dinheiro, melhor. Mas a verdade é que muita gente está olhando para o problema errado. Porque o modelo que eu utilizo hoje é diferente do que a maioria imagina. Eu não tenho galpão, eu não tenho um depósito cheio de produto. Eu não tenho centenas de unidades paradas esperando vender. Eu trabalho com fornecedores parceiros, eu anuncio os produtos, faço as vendas e conforme as vendas acontecem, eu faço a reposição junto com esse meu parceiro fornecedor. Ou seja, eu não preciso investir milhares de reais em estoque para começar. Isso reduz bastante a minha barreira de entrada e evita também perda financeira. E é exatamente por isso que tantas pessoas conseguem começar hoje, mesmo com pouco capital. Mas aqui está um ponto que quase ninguém explica. O fato de você não precisar de estoque não significa que você não precise de organização financeira. Pelo contrário, você precisa entender muito bem como o dinheiro circula, porque vender não é só fazer uma venda. Existe o fluxo, existe um prazo, existem os fornecedores, existe o Mercado Livre e existe o tempo que o dinheiro leva para voltar para sua operação. E é justamente aqui que a maioria dos iniciantes se perde. Não porque faltou produto, não porque faltou cliente, mas porque eles não entenderam como o dinheiro se movimenta. E para entender isso, primeiro você precisa saber exatamente o que acontece com o seu dinheiro, desde o momento em que o cliente compra até o momento em que ele cai na sua conta. Agora, eu quero te mostrar uma coisa que eu gostaria que alguém tivesse me explicado quando eu comecei. Porque quando você entende isso, tudo faz sentido. Vamos imaginar que você acabou de fazer uma venda. Quando a gente olha para esse fluxo, parece simples, e realmente é. Depois você pega o jeito. Mas existe um detalhe extremamente importante. Você normalmente precisa pagar o fornecedor antes de receber do Mercado Livre. E é exatamente aqui que nasce o famoso capital de giro. Parece um nome complicado, eu sei, mas na prática significa apenas uma coisa: dinheiro suficiente para manter a operação funcionando enquanto você espera receber. Então vamos imaginar um cenário bem simples. Você vendeu R$ 100, você vendeu um produto por R$ 100. Mas para o fornecedor enviar esse produto, você precisa pagar R$ 50. O problema é que o Mercado Livre ainda não te pagou. Então, alguém precisa colocar esses R$ 50 na frente. E, normalmente, esse alguém é você. E aqui está o erro que eu vejo muitos iniciantes cometerem. Eles acreditam que, porque não precisam de estoque, não precisam de capital. Mas são coisas completamente diferentes. Você realmente não precisa comprar centenas de produtos para começar. Mas você precisa entender como vai financiar esse intervalo entre vender e receber. E quando você entende esse ciclo, você para de perguntar apenas quanto dinheiro eu preciso para começar e começa a fazer uma pergunta muito melhor, que é quanto dinheiro eu preciso para manter a minha operação girando. Porque essa é a pergunta que separa quem consegue crescer
de quem trava logo nas primeiras vendas. No meu caso, trabalhando com meu fornecedor da C7, eu não precisei investir milhões de reais em estoque, mas eu precisei entender exatamente quanto de dinheiro seria necessário para manter os pedidos rodando enquanto eu aguardava os repasses. E isso mudou completamente a forma como eu enxergava o meu negócio. E agora eu vou te mostrar uma simulação real. Porque quando você coloca os números na tela, fica muito mais fácil de entender por que algumas pessoas conseguem crescer tão rápido e outras acabam ficando sem caixa mesmo vendendo. Agora eu quero te mostrar um exemplo simples, porque foi exatamente aqui que eu vi a minha mentorada entender o que realmente estava acontecendo. Vamos imaginar que você encontrou um produto, tá? Cada produto gera R$ 50 de lucro e você está vendendo 5 unidades por dia. Até aqui parece incrível, né? Você está na lua. Você olha para os números e pensa, pô, tô ganhando dinheiro. Mas agora vamos acompanhar o dinheiro. O Mercado Livre ainda não pagou. Você vendeu R$ 500, mas ainda não recebeu os R$ 500. Por outro lado, o fornecedor precisa receber os 250 para poder enviar os produtos. Então você precisa colocar esse dinheiro do seu bolso. Agora vamos para o segundo dia. O Mercado Livre ainda não pagou. Percebe o que está acontecendo? O ciclo? Você continua vendendo, mas também continua financiando a operação, porque você precisa comprar o produto com o fornecedor. Terceiro dia, você está feliz porque as vendas estão acontecendo, mas a sua conta bancária está indo na direção oposta. E é exatamente aqui que muitos iniciantes entram em pânico, porque eles estão vendendo, mas estão vendo o saldo do banco diminuir. Até que finalmente os pagamentos começam a ser liberados, depois de 2, 3 semanas. E quando o dinheiro retorna, o jogo muda, porque agora você consegue usar o próprio fluxo da operação para financiar novas vendas. Parece simples, mas muita gente nunca para desenhar esse processo e por isso acaba acreditando que precisa de muito dinheiro para começar, quando na verdade ele só precisa entender quanto de dinheiro é necessário para atravessar esse intervalo. Uma empresa pode ser extremamente lucrativa e mesmo assim quebrar, porque lucro e caixa são coisas completamente diferentes. Pessoas quebram por falta de caixa, não necessariamente por falta de lucro. Quando eu entendi isso, eu parei de pensar apenas em lucro e comecei a pensar mais em fluxo, porque o fluxo é o que mantém a operação viva. Agora vem a pergunta que fez você clicar nesse vídeo: quanto de dinheiro eu realmente preciso para começar? E a minha resposta talvez não seja o que você espere. Por quê? Eu não começaria pensando em quanto de dinheiro eu quero ganhar. Eu começaria pensando em quanto de dinheiro eu consigo girar. São coisas completamente diferentes, você me entende? Porque no início o objetivo não é ganhar milhões, não é ficar rico. O objetivo é provar que a operação funciona. O objetivo é aprender, é errar barato, sem ter muito prejuízo e construir uma base sólida. Se eu tivesse começando hoje do zero, eu pensaria mais ou menos assim, tá? Dá para começar? Dá, mas você vai ter pouca margem de erro. Provavelmente vai precisar escolher produtos mais baratos. Você vai conseguir processar poucos pedidos ao mesmo tempo. E qualquer problema pode travar a operação. Eu vejo essa faixa como uma forma de aprender, não necessariamente de crescer rápido. Aqui nesse valor, as coisas já começam a ficar mais confortável. Você já consegue absorver mais pedidos, consegue testar mais de um produto e já tem um pouco mais de fôlego para lidar com os prazos. Pessoalmente, eu considero essa faixa uma faixa interessante para quem está começando. Aqui você já consegue operar com muito mais tranquilidade, consegue suportar crescimento, consegue reinvestir e consegue trabalhar sem aquela sensação constante de que o caixa vai acabar amanhã. Você continua precisando de gestão, mas já tem mais espaço para respirar. Com R$ 5.000, você já entra em outro cenário. Você consegue testar mais produtos, consegue escalar mais rápido e consegue absorver muito melhor os intervalos entre pagar o fornecedor e receber do Mercado Livre. Mas, cuidado, mais dinheiro não resolve uma operação ruim. Eu já vi pessoas perderem R$ 5.000 mais rápido do que outras perderem 500. Agora vem a parte mais importante. O valor inicial não é o fator principal. O que realmente importa é isso aqui: a velocidade da reposição, margem do produto, prazo do recebimento,
prazo do fornecedor, o controle financeiro, porque imagina 2.000 vendedores. Os 2.000 começam com R$ 1.000. Parece igual, mas não é. Um trabalha com produtos de margem baixa, outro trabalha com produto de margem alta. Um recebe mais rápido, o outro recebe mais devagar. Um tem fornecedor flexível, o outro precisa pagar tudo imediatamente. Mesmo capital, resultados completamente diferentes. É por isso que eu não gosto quando alguém me pergunta apenas: Jéssica, quanto de dinheiro eu preciso para começar? Porque a pergunta é: Jéssica, quanto de dinheiro minha operação precisa para continuar girando sem parar? Não é o dinheiro que faz a operação crescer, é a velocidade com que o dinheiro volta para a operação. E existe um erro que faz muita gente descobrir esse ciclo logo nas primeiras vendas. Um erro tão comum que eu vejo iniciantes cometendo praticamente toda semana. Agora, eu quero falar sobre o erro mais perigoso de todos. E, curiosamente, ele normalmente acontece depois que as primeiras vendas começam a aparecer. Porque até então você estava preocupado em vender, mas agora o dinheiro começou a entrar. E é justamente aí que mora o perigo. Você vende, recebe, olha o saldo e pensa: finalmente, estou ganhando dinheiro. Então, compra alguma coisa, paga uma conta, faz um Pix, retira parte do valor, usa o dinheiro para outra finalidade e continua vendendo. E o problema é que aquele dinheiro que entrou nem sempre era o seu lucro disponível. Muitas vezes ele já tinha um destino: reposição, fornecedor, próximos pedidos, crescimento da operação. Eu vejo isso acontecer com muita frequência. Quando a pessoa começa a vender, ela fica muito animada e começa a retirar o dinheiro cedo demais. E algumas semanas depois aparece uma frase que eu já ouvi várias vezes: Jéssica, estou vendendo, mas estou perdendo dinheiro. E o mais curioso é que muitas vezes o negócio é lucrativo. O problema não é o lucro, o problema é que o caixa foi consumido antes da operação completar o ciclo. Por isso, eu sempre gosto de lembrar uma coisa: só porque o dinheiro caiu na sua conta, não significa que ele é seu para gastar. Pelo menos não todo ele. Principalmente no início, você precisa tomar muito cuidado com isso. Quando a operação ainda está crescendo, você ainda tem um nenenzinho aí. Quando você ainda está aprendendo e quando cada real faz diferença. Imagina que você recebe R$ 1.000 e desses R$ 1.000, 700 já vão ser necessários para financiar os próximos pedidos. Se você gastar esse dinheiro achando que é lucro, você pode acabar sem capital para continuar vendendo, e aí a operação para. Não é a falta de vendas que trava a maioria dos iniciantes. Muitas vezes são as próprias vendas, porque eles crescem mais rápido do que o caixa consegue acompanhar. E foi quando eu entendi isso que eu comecei a tratar a operação como um negócio e não como uma conta bancária pessoal. E existe uma regra extremamente simples que eu gostaria de ter aprendido muito antes, porque ela ajuda a proteger o caixa e evita a maioria desses problemas. Depois de tudo que conversamos até agora, se eu estivesse começando do zero hoje, existe uma regra muito simples que eu seguiria desde a primeira venda. Eu dividiria o dinheiro da operação em 3 caixas. E não importa se você vende pouco ou se você vende muito, tá? Eu faria isso da mesma forma. Você começa pela mais importante: reposição. Esse caixa aqui não é seu. Esse caixa pertence à operação da sua loja. Ponto. É dinheiro que vai pagar fornecedor, que vai gerar suas vendas. É o dinheiro que vai manter os pedidos rodando. É o dinheiro que permite continuar vendendo amanhã. E o erro de muito iniciante é olhar para esse dinheiro e pensar que ele já virou lucro. E não virou. Segundo, a reserva. Esse é o caixa que quase ninguém cria. E normalmente é por isso que muitos negócios ficam vulneráveis. Porque pensa comigo: e se o fornecedor atrasar? E se aparecer uma devolução, você tem que pagar o frete? E se surgiu algum problema operacional? Pela primeira vez, você não vai precisar entrar em pânico, porque existe uma reserva. Ela funciona como um amortecedor para a operação. Agora, terceiro caixa, lucro. Agora sim, aqui está o dinheiro que você pode retirar, investir e guardar, ou utilizar da forma que achar melhor. Mas somente depois que as outras 2 caixas estiverem protegidas.
Porque o objetivo não é apenas ganhar dinheiro esse mês, o objetivo é continuar vendendo no próximo mês, e no próximo, e no próximo, e no próximo. Os números mudam de operação para operação, mas o conceito é sempre o mesmo. Primeiro a gente protege a operação, depois a gente protege o crescimento e só então a gente pensa em retirar um lucro. E foi quando eu comecei a enxergar o dinheiro dessa forma que tudo ficou mais organizado para mim. Porque eu parei de tomar decisões olhando apenas para o saldo da conta e comecei a olhar para o fluxo completo. Fluxo de caixa é o combustível da operação. Sem combustível, o carro para, não importa o quão bom ele seja. E sem caixa, a operação também para. Então, não importa quantas vendas você esteja fazendo. E agora que você já entendeu como o dinheiro circula, quanto precisa para começar e os erros que mais quebram os iniciantes, então vamos responder a pergunta que deu origem nesse vídeo uma vez por todas. Quanto dinheiro você realmente precisa para começar no Mercado Livre? E a resposta honesta é: depende. Depende do produto, depende da sua margem, depende do fornecedor, depende da velocidade com que o dinheiro volta para a sua operação. Mas provavelmente é menos do que você imagina. Caso contrário, eu provavelmente não teria conseguido começar, tá? Eu comecei com R$ 3.000. Muita gente acredita que precisa de milhões de reais para começar. Um estoque gigante, um galpão, uma estrutura enorme, mas para muitas operações, principalmente trabalhando com fornecedores parceiros, essa não é a realidade. O que realmente importa não é apenas quanto dinheiro você tem, é entender o caminho que esse dinheiro percorre, é como se fosse um rio. Porque vender é relativamente fácil, você vai fazer suas primeiras vendas, mas administrar o crescimento é a parte difícil. E foi exatamente isso que eu tentei mostrar para aquela mentorada que me inspirou a gravar esse vídeo. Porque o medo dela não era vender, o medo dela era ficar sem dinheiro. Putz, estourei o cartão, fiquei sem dinheiro, e aí? E quando ela entendeu o fluxo, ela parou de olhar apenas para o valor inicial e começou a olhar para a operação. Se você aprender isso cedo, meu amigo, você vai evitar muitos erros que eu vejo iniciantes cometendo todos os dias. Você vai evitar muita dor de cabeça e, principalmente, você vai evitar tomar decisões erradas quando as primeiras vendas começarem a acontecer. E não se preocupe apenas em vender. Aprenda a manter a sua operação viva, porque uma venda é um evento. Uma operação sustentável é um negócio. E, sinceramente, essa mudança de mentalidade vale muito mais do que qualquer produto vencedor. E não se esqueça, no próximo vídeo, eu vou mostrar uma das habilidades mais importantes para quem está começando. Como escolher produtos para vender no Mercado Livre, por que encontrar um produto não é difícil. O difícil é encontrar um produto que tenha demanda, margem e potencial para crescer. Então, se você quer acompanhar a construção de uma operação real, se inscreve no canal, porque eu vou continuar compartilhando tudo o que eu estou aprendendo no caminho. E antes de encerrar, se você chegou até aqui, parabéns! A maioria das pessoas não assiste um vídeo inteiro no YouTube hoje em dia. E isso me mostra que você realmente quer aprender, que você quer evoluir e que você quer construir realmente uma operação séria. Mas eu também sei que nem todo mundo tem tempo para aprender tudo sozinho, analisar concorrente, criar anúncio, entender fluxo de caixa, escolher produto, criar imagem, resolver problemas e aprender com os próprios erros, porque eu sei que demanda muito tempo nesse negócio. Por isso eu ofereço sessões individuais de mentoria. É literalmente eu e você analisando a sua operação, os seus anúncios, as suas dúvidas e montando um plano de ação baseado no seu cenário. Sem teoria, sem fórmula mágica, sem promessas irreais, apenas estratégia aplicada ao seu negócio. Porque não basta apenas vender, você precisa construir uma operação sustentável, uma operação que continue funcionando daqui a 6 meses, daqui a 1 ano e daqui a vários anos. Então, se você quer acelerar a sua curva de aprendizado e ter alguém olhando para o seu negócio junto com você, clique no link que está na descrição, me chama no WhatsApp, me conta um pouco sobre a sua história, sobre a sua operação e a gente vai analisar e ver se eu consigo te ajudar a dar o próximo passo. Muito obrigada por assistir, te vejo no próximo vídeo.